Boa noite a todos. Hoje, 26 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos retornar a questão 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus nosso Pai, Jesus Cristo, querido mestre, amigo, obrigado por essa oportunidade de estar novamente aqui, reunidos em Teu nome, para realizar o estudo da doutrina espírita. Faça, Senhor, com que nós absorvamos o conteúdo desse estudo e que possamos aplicá-lo na nossa vida diária, que ele não fique apenas na teoria, que a gente o use na prática, amando, respeitando os nossos amigos, os nossos inimigos, enfim, os nossos semelhantes. Obrigada, Senhor, e permanece sempre conosco. Muito bem, vamos lá. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção, a palavra decepção, que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Recentemente, uma colega que está trabalhando no hospital, um pronto-socorro determinado daqui de Manaus, ela disse que teve uma jovem que cometeu suicídio, tentou suicídio através de medicamentos, e ela chegou desacordada. Quando ela retornou, que ela acordou, que se percebeu ainda encarnada, ainda viva, ela gritou, disse assim: ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Então, nesse caso, ela se deparou ainda viva, ainda encarnada. Mas para aquele que realizou o suicídio, que conseguiu, ele ainda assim tem uma decepção, tal qual essa moça: eu ainda existo. Porque o suicida, ele acaba carregando a ideia de que ele vai morrer e vai acabar tudo, ele vai deixar de existir, ele vai deixar de pensar. E em verdade isso não acontece. Ele acorda e se depara sentindo tudo, dores e tudo que tem direito. Então, a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Rebeldia olha só, rebeldia é uma não aceitação à vida que se leva. Você passa por algum tormento, alguma dificuldade, algum desespero, seja lá o que for, a pessoa se rebela, não aceita, é uma rebeldia, e ela opta em sair do problema. Imagina, ninguém sai do problema, ela criou realmente agora um grande problema. Olha, quando se fala de consciência, cada caso é um caso. Mas, por tudo que nós já estudamos, que nem sempre também é a mesma coisa, a gente vai ver no livro Céu e Inferno alguns casos diferentes, mas a massificação fica aprisionado à cena do crime. Então ele fica revivendo, entendeu? Ele fica revivendo, é um estado bem perturbador. Outros se veem no cemitério, sentindo os vermes correr o corpo, entendeu? Então, eu não posso dizer que todos, mas grande parte fica aprisionado, revivendo a cena do crime. Quando você fala em umbral, a gente tem que entender que umbral, a terminologia, é a entrada no mundo espiritual.
Essa entrada eu nem tô lá e nem tocar, eu tô no meio, eu tô na porta. Então, apesar de eu estar aqui, eu nem me sinto no mundo espiritual, mas também ainda não consigo, não me sinto no corpo físico, mas eu tô com todas as sensações físicas. Por isso, umbral, que é um estado de consciência. A perturbação ela é psíquica e emocional, e eu projeto o que eu idealizo. Aqui, quando nós estamos encarnados, eu penso e eu projeto, só que eu não vejo, eu apenas sinto. Por exemplo, quando eu estou para baixo, com ódio, me sentindo mal, eu sinto que me falta até o ar. Mas eu não estou conseguindo ver o que eu estou projetando, eu realmente estou inspirando lama, porque aquilo fica em torno de mim, só que eu não consigo enxergar porque eu estou encarnada, porque eu estou manipulando o fluido. No mundo espiritual, quando a gente sai, porque aqui eu estou com meus 5 sentidos só. O que é 5 sentidos para o espírito? Mas quando eu saio do corpo, eu não estou mais limitada a 5 sentidos, então eu passo a enxergar o que eu projeto. Tudo é o pensamento, tudo é o pensamento. E eu não posso dizer assim, não é real, é só meu pensamento. É real sim, porque o meu pensamento manipula o fluido e cria. Ele acha que o espaço foi criado, ele não percebe que é ele que é o criador. O vale, presta atenção, no Memória de um Suicida, o suicida ele fica aprisionado à cena, ele fica no estado de perturbação, não se sabe quanto tempo. Se nós pegarmos o livro do Camilo, de repente apagou, quando ele acordou, ele era cego, permaneceu cego. Ele não sabia onde é que ele estava, ele ouviu um barulho estranho, ele começou a tatear. Nesse movimento de tatear, ele começou a perceber que ele estava num cemitério. E ele dizia que uma força o atraía para algum lugar, era o corpo dele. Que chamava, que puxava, que ele se sentia atraído. E que ele começou a sentir todos os movimentos. Aí, pelo pavor, ele se afastou e começou a andar sem saber por onde. Então, ou seja, o espírito fica às vezes perambulando. Mas quando se fala em espírito, eu não posso dizer assim, é isso, vai ser isso e vai acontecer isso. Cada caso é um caso, cada situação uma sentença. Agora, uma coisa que é uma redundância realmente para todos, sofrem muito. Suicidas existem. Suicidas existem, que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, mas ele não diz todos. Suicidas existem, suicidas hora terrestre, em seu corpo somático, que é o perispírito, indefinidamente, não se sabe por quanto tempo. Indefinida é sem data de término, por muito tempo. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, no caso se jogar em frente a um carro ou a um ônibus, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, aquele que se afogou propositadamente, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e esquecimento criminoso. Comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Então não é uma coisa que ele vai direto para o vale. Lembrando que cada caso é um caso, vai ser sempre avaliado a intenção, o que levou essa criatura a um suicídio. Porque tem pessoas que se matam porque terminou com o marido, terminou com a esposa, terminou com o namorado. No livro Céu e Inferno, lá quando retrata os espíritos infelizes, é retratado isso. E ele diz que quase sempre sim. É um período muito longo. Agora, ainda assim, mais uma vez, o que levou, qual a intenção, é sempre avaliado caso a caso.
Tudo que se faz é a intenção. Até um prato de comida que você dá, que é aparentemente um ato nobre, ainda assim é avaliado a intenção. Tudo é o que está por detrás do seu movimento. O suicida, ele está com fluido vital, porque não foi um rompimento natural, foi algo brusco. Então ele tem fluido vital. A retirada deles, assim que possível, para o vale, é justamente para protegê-los dos vampiros. Mas há casos que caem ainda nesse processo dos vampiros, entendeu? Levar o suicida para o vale, assim que possível, assim que passar por todo esse processo, porque ele está muito ligado ao corpo, e lembra que é uma afinidade com o corpo, afinidade é uma lei. Não tem como ninguém chegar e sair cortando o fio e levá-los para o vale, não é assim. É necessário que ele queira sair daquele corpo, porque apesar do suicídio, ele está ainda vinculado a. Então, uma vez essa criatura tendo possibilidade que ela é levada ao vale, é uma proteção para eles, justamente por conta do vampirismo. É um sofrimento terrível. Sim, eles utilizam. Não só do suicida, como de várias pessoas que vão para o cemitério. Vários cadáveres, corpos que ainda tem fluido vital, eles ficam lá guardando. Não só no cemitério, mas como também em matadouros. Eles retiram do sangue. 5 anos para nós é muita coisa, para um suicida ou qualquer outro espírito é 5 dias. O tempo é relativo, lembra disso. Então, o tempo que nós contamos para ele é algo muito rápido. Então, 5 anos para um suicida, ele acabou de dizer aqui, é um tempo indeterminado. E o que alivia o suicida é a oração, realmente. A oração ajuda muito, muito. Ele usou a linguagem dele, reza. Mas na verdade a oração para o suicida é como se fosse, tu sabes quando tu tá com muita sede, muita, que tu chega e bebe aquela água, tu dá aquela sensação de alívio? Mais ou menos isso que ele sente quando alguém ora por ele. Quando ele está naquele estado de, vamos supor, dando tiro na cabeça, que ele se vê, ele volta, ele se vê dando tiro e volta, ele se vê dando tiro, ele está há anos naquilo. E aí quando alguém ora que chama pelo nome dele, ele sente o momento que o projétil não entra na cabeça. É alguns segundos, mas aquilo já é um alívio. Quem conhece suicida, principalmente se estiver em família, não deixe de orar. Faz muito bem. É a caridade moral. Porque ele está numa condição de perturbação muito grande. Ele não consegue nem conectar as ideias, entendeu? Porque ele está preso no seu sofrimento. Não tem como ele ir a lugar nenhum. O que aconteceu com esse jovem, a esse pedido, sabe Deus a situação que esse jovem está. Porque o que a gente tem que entender é que nem todos os suicidas vão para o vale. Feliz do suicida que é levado ao vale. Porque lá é um ambiente de proteção. Por quê? Porque só tem suicida, não tem vampiros lá. Vamos lá. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, um dos maiores desvios, o maior desvio, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus. Suprema rebeldia, ou é do meu jeito ou então eu me mato. Extrema rebeldia à lei de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Ele é justo, a cobrança a reparação mas baseado na luz da misericórdia. Ele te põe para reparar o mal que tu fizeste, mas ele sempre vai colocar anjos para ajudar. Nunca a pessoa carrega a cruz sozinha. Sempre tem alguém para auxiliar. Nem que seja um estranho, mas sempre aparece. Nós que estudamos pensamento e vida, nós vamos lembrar da associação. Entendeu? Então, quando eu penso, eu me vinculo a um grupo. Então, não deixe nem essa ideia chegar na tua cabeça. Porque você aquilo você vai formulando, aquilo você vai criando, aquilo você vai idealizando.
Não é fácil. 155. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Então, o medo da morte, isso revela a falta de evolução espiritual nossa? Ele diz, nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. Se a pessoa tem medo da morte é porque é um espírito imperfeito demais ainda. No que se refere a esses receios, o medo da morte, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas, expostas, até mesmo pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Às vezes a mãe tem receio de desencarnar porque não quer deixar os filhos. Às vezes o pai não quer desencarnar porque tem medo de deixar os filhos. Às vezes uma filha não quer desencarnar, tem receio, porque com quem vai ficar a mãe e o pai? Então é sempre esse movimento de amor, ele diz. Então, olha, não é uma questão só de medo. Às vezes é um movimento de amor. Vou deixar todos, como que eles vão ficar, Pelo amor sempre sublime na sua manifestação espiritual. Agora ele vem, todavia, ele disse, olha, vou fazer uma observação aqui do amor. Mas porém, entretanto, todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia da sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos. Isso, olha, eu entendo o lado do amor, vamos abrir uma observação, mas não é justo para uma pessoa que é espírita, que crê na imortalidade da alma, se apavore. Deus sempre provê. Sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente, olha a dica para todos nós, de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então, é louvável a preocupação devido ao amor, mas tudo bem, isso é só uma observação, mas agora eu vou puxar a orelha, vírgula, todavia, entretanto, é agora que eu vou falar para ti, não é justo para o crente, ter o pavor da morte. Não é, por isso que ele coloca, olha, todavia não é justo que o crente sincero, quer dizer que tem um crente que não é sincero, se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, porque é um plano, só não é visível aos humanos. Sendo oportuno o conselho de uma preparação, isso eu vou dar um conselho agora, uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. A gente percebe muitas pessoas que querem falar bonito, o povo da autoajuda, aproveite, viva o dia, você não sabe até quando você vai viver, a gente não leva isso, a gente não leva aquilo, então faça o que você... Para nós que somos espíritas, aproveitar a encarnação é crescer moralmente, é evoluir espiritualmente. Aproveitar menosprezando a minha condição espiritual, isso não é aproveitar, isso é perder realmente a oportunidade. Aproveitar realmente esse momento, porque se eu encarnei, o meu propósito, nosso propósito é a evolução espiritual. Uma vez que eu não faço esse movimento, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso evoluir? Então devemos realmente viver todos os dias como se fosse o último dia. Então às vezes a gente tem que fazer essa pergunta, eu tenho medo de quê? Eu digo que o pior pavor da humanidade, quando ela começa a chegar nesse período, principalmente quando enferma, que a idade vem chegando, às vezes o pavor, sabe qual é? É se deparar com a própria consciência, porque no fundo, cada um sabe o que fez. Entendeu? E inconscientemente, nós temos a informação que vamos ter que ficar frente a frente com a própria consciência. Recentemente, eu tenho uma caixinha que eu guardo as cartinhas carinhosas que a gente recebe ao longo da vida. Eu tenho várias. E eu mexendo, eu me deparei com o meu caderno. Quando eu fiz a redução de mandíbula, eu tive que passar 45 dias só escrevendo, que eu não podia falar. Imagina eu ficar sem falar? Mas aí eu peguei esse meu caderninho e eu tinha escrito, antes de entrar no centro cirúrgico, que eu me entregava na mão do pai e que se fosse da vontade dele, que eu poderia ir, que se fosse assim mesmo.
sabe? Que se fosse para ficar, eu também poderia ficar, fosse feita a vontade dele. Eu estava lendo, eu digo, mas menina, como era corajosa, né? Já entra no centro cirúrgico, tô pronta, né? Mas é essa certeza que há uma continuidade da vida. E isso não só com a minha desencarnação, mas também quando eu percebo, quando eu vou lidar com a desencarnação dos meus entes queridos. Não se acaba. Quando nós estamos lendo o livro Céu e Inferno, que nós estamos lendo os Espíritos Felizes, a primeira informação dos Espíritos Felizes, todos eles, a sensação agradabilíssima de bem-estar, de leveza e de juventude. Porque quando a gente vai chegando, o corpo já vai cansando, né? A gente já sente o peso até para dar uma andada, para pegar um objeto. E todos falam exatamente nisso, esse rejuvenescimento. Eu digo, olha, morrer rejuvenesce. E você recupera toda a sua habilidade de trabalho. Então, que para nós terráqueos, a morte ainda é algo muito doloroso, porque tem a decomposição, o próprio velório, algo muito tenebroso ainda na nossa cabeça. Isso dá uma coisa meio que pavor. Mas eu não tenho que pensar nessa parte. Já em mundos mais evoluídos, porque o planeta Terra dentro do nosso sistema aqui próximo, é o mais atrasado. E nós estamos nele. Mas existem planetas que a desencarnação, você vira pozinho, luzinha. Em Júpiter, né, por exemplo, não tem mais a decomposição e não há mais a separação, entendeu? Por exemplo, a vida que o Chico levava, que ele não sabia distinguir quem estava encarnado e quem estava desencarnado, é essa realmente a capacidade e a vida de quem está em mundos superiores. Não tem saudade, porque você vê todo mundo. E nós vemos também, só que à noite, durante o sono, quando a gente tem um pouco de equilíbrio, porque às vezes a pessoa está se restabelecendo, aí a gente vai fazer uma visita e faz um desespero tão grande que a pessoa fica pior. Então isso não é melhor nem visitar, porque se levar para visitar vai fazer um escândalo tão grande que vai fazer mal para quem está se recuperando. Então por isso que não tem as visitas. Claro isso? Então ele diz: entendemos o lado do amor, do carinho, mas porém, entretanto, todavia, é necessário, então, eu vou lhe dar um conselho muito oportuno, de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. E isso tem que ser prática. A gente só percebe se o que nós estamos aprendendo no Espiritismo está sendo solidificado dentro de nós quando a gente vai para a prova. Por exemplo, nós temos uma amiga nossa muito querida, minha também muito querida, eu digo que foi uma segunda mãe que eu encontrei, que é a Rosilda, a Dodó. Dodó teve uma situação difícil, ela teve que tirar uma mama inteira, câncer de mama, tirou toda. Fora os exames preparatórios, são dificílimos, arrancar um pedaço daqui em sangue frio. E logo depois da cirurgia, ela ainda passou 3 dias em coma. Quando voltou, dores, imagina passar 3 dias sem se mexer, doía tudo no corpo dela. E eu perguntava assim: Dodó, o estudo ajuda? Ela disse: muito. Muito, muito. Se não fosse esses estudos, eu não sei como eu estaria. Para você se olhar no espelho e se ver amputada, né? Queira ou não queira, fica só uma mama, fica aquilo muito oco, né? Eu já vi, ela me mostrou, fica aquilo muito oco, eles tiram bastante, né? Então, imagina você sem uma estrutura emocional para lidar com uma situação dessa. E o estudo nos proporciona isso. Mas quando é que eu vou saber? Vivendo. É na prática. É na prática, não se desesperar. E depois que você passa por um sofrimento, às vezes você está tanto tempo naquele sofrimento, em cima de uma cama, aquela situação difícil, chega uma hora que o espírito já diz: não aguento mais. Aí ele mesmo entra num processo que ele vai aceitando. E ele já até pede. Entendeu? Ele já até pede, porque é uma preparação realmente. Chega a chamar as pessoas, pedir desculpa, né? Fazer todo mundo. Feliz daquele que faz esse processo da desencarnação lúcido, consciente. E daqui a pouco se liberta, está livre. Queira ou não queira, o corpo é um escafandro. E tudo melhora, né? Com a morte tudo melhora. 156.
Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? O nosso irmão Allan Kardec, professor Denizar, ele realizava muitas evocações. E ele dizia, quando você evoca um espírito antigo demais, que você não teve contato, fica muito difícil, porque você, a não ser que você conheça um pouco a história, mas você não conhece particularidades. Mas quando você faz uma evocação de alguém que você conheceu, fica muito mais fácil você detectar se é autêntico ou não a comunicação, se é falsa ou não. Por quê? Porque você conhece a particularidade. Quando Kardec ia fazer a evocação, as evocações, ele dava nome, pedia, e inclusive perguntava de São Luís se poderia fazer, fazia sempre isso previamente. Ele tinha um cuidado de pegar médium que não conhecesse quem ele iria evocar. A pessoa não sabia nada da pessoa, justamente para não induzir o médium a fantasias. Entender? A autossugestão. Então ele tinha muito cuidado. E na época de Kardec, até porque era a codificação tomando corpo, havia muitos médios com essa particularidade. Hoje nós não temos, não. É muito raro. Eu conheci um que já desencarnou, que se chamava Francisco Cândido Xavier, para dar datas, detalhes. Pode existir outros, mas eu ainda não conheci. Então vamos ver, os espíritos logo após a sua desencarnação ficam satisfeitos pela essa possibilidade de se comunicarem conosco? Olha lá. De um modo geral, quase generalizando, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte. No desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra, e frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. É tipo assim, se eu não pensei durante a vida me preparando, você acha que eu vou desencarnar e vou estar preparado? Continua ele. Eis o motivo. Qual foi o motivo? Esse aqui, ó. Muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte e no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra. E frequentemente, as meditações da enfermidade, que é aquele momento que você está ali há 3 meses, 4 meses da morte. Ainda ali é muito raro as pessoas fazerem essa meditação da enfermidade, não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade do espírito que está desencarnando nos primeiros tempos do além-túmulo. Então fica aquele estado de perturbação. Estou no hospital ou não estou? Morri ou não morri? O que está acontecendo? Até porque a primeira dificuldade para quem desencarna é se ver, se tocar, se sentir vontade de fazer xixi, sentir o coração bater, sentir fome, sentir que não tomei banho. Aí diz, estou vivo. Ele não conhece o corpo perispiritual, que é um organismo. Eis o motivo porque tão benéfico se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização. Olha como é isso. Vocês estão vendo como é benéfico fazer isso aqui que a gente está fazendo? E é isso, a doutrina espírita, meus irmãos, é o consolador prometido. Devemos alimentar o corpo, sim, mas o principal é alimentar a alma. O nosso movimento espírito direcionou muito para a sopa, não sei o quê, e dá comida para isso, e dá roupa para aquilo, e nós estamos gastando uma energia enorme com isso, e estamos perdendo a principal parte, que é a evangelização de almas. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, quando desencarnarmos, tudo que nós estamos aprendendo aqui vai ser recordado. Então, se é bom, por que eu não vou multiplicar os estudos? Por que eu vou para uma instituição, dirigir grupo, embromando, contando historinha do dia a dia, com tanta informação para a gente estudar dentro da instituição espírita?
Por que eu vou, se eu tenho capacidade, se eu posso ensinar, por que eu não estou fazendo isso? Se eu estou conversando com um amigo que tem sede, por que eu não posso dar água para ele se eu tenho um pouco dessa fonte? Por que eu não posso me aproximar de alguém que está no estado lamentável e conversar também evangelizando essa pessoa? Então o estudo sério deve ser multiplicado. Fizemos vários seminários esse ano. Fizemos palestra e nunca perdendo a oportunidade de divulgar o Consolador prometido. Então não vamos guardar isso só para a gente, não sejamos egoístas. Se está numa condição já de multiplicar isso, multiplica. Abre grupo de estudo, você já sabe como é que faz, a gente já tem noção do que é o EOS. E vamos multiplicar. Nós precisamos fazer isso. Tem muita gente com muita fome da alma. Uma pessoa que desencarna tendo essa informação, nossa, já ajuda tanto. Por isso que ele está usando aqui, eu achei tão lindo quando ele colocou, olha, eis o motivo porque tão benéfico, salutar é benéfico, se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, as quais concorre, coopera, contribui grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra. Então, há muitos espíritos desencarnados que buscam esses estudos. Sabe por que eles buscam? Não é porque não tem no mundo espiritual, não tem, até melhor. Mas eles buscam por quê? Porquanto as impressões que trazem do mundo, que eles acabaram de desencarnar, estão muito terra a terra, não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Então, o cidadão desencarna, está naquele estado de perturbação, mas precisa entender, mas está muito mais para ouvir terráqueo do que mundo espiritual. E eles são trazidos para ouvir essa evangelização. Eles são trazidos por guias espirituais. Ele não vem acompanhado da Fabrício, só se for um obsessor da Fabrício, e só entra se quiser. Nesse caso que ele está falando, são amigos espirituais, são trazidos por mentores para vir ouvir, porque eles não conseguem para o mundo espiritual ouvir. Então estão muito terra a terra e vêm para assistir também. Dentro das igrejas, a pessoa busca, imagina, se eu sou uma igreja protestante, nós vamos ver isso no livro Cartas de uma Morta, mãe do Chico. Então, quando ela se viu numa situação, ela se viu dentro do caixão, o momento de maior dor foi ver o caixão descer, os filhos chorando. Naquele momento ela sentiu tanta dor, ela se desesperou tanto que ela apagou. Olha como a espiritualidade age. E aí de repente ela se viu novamente em Pedro Leopoldo, ela disse, eu vou para a igreja, para ver se eu tenho um pouco de paz. Olha aí. Então cada um busca o local ao qual lhe apetece. Você acha que se eu desencarnar, ficar meio perturbado, eu vou procurar o quê? Centro espírita. Entro de carona, entro no Uber, não vou nem pagar, já vai ser 0,800. Entra na fundação, vou bater lá na reunião mediúnica. Chegar na reunião, falo com um, não me escuta. Falo quando eu digo, mas vou te contar. E a hora que eu dei tanto curso e vocês não conseguem silenciar essa mente para ouvir meu desespero. Aí eu digo, arroz. A pessoa diz feijão. Diz, tá ruim mesmo. Porque ainda tem isso, a dificuldade de você encontrar alguém que capte o seu pensamento. Não é só ter um médio, é ter um médio qualificado para isso. Então nós vamos parar aí. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.